Feliz sábado aos irmãos. Que a graça de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo dos anjos esteja conosco aqui mais uma vez nessa manhã. E eu estou feliz em poder estar aqui repartindo o pão com os irmãos, nesse clima maravilhoso. E conforme a nossa música diz, a música de abertura, Deus nos ouvirá. E Ele atenderá a nossa voz se clamarmos com fé. Amém? Por isso, hoje o nosso sermão, hoje a nossa mensagem, ela vai estar pautada e está vinculada nesse quesito. O nosso pedido para com o nosso Deus e o atendimento dele para conosco. Então nós vamos falar sobre a oração. É a porta de entrada nos céus. É o nosso contato com o eterno, com os céus dos céus, ligação aqui conosco nessa terra. A oração, irmãos, ela sempre foi e sempre será o meio, a arma mais poderosa do ser humano, nós cristãos, com o nosso Deus. Desde sempre, desde o início, desde a criação do mundo, a oração já fazia parte do relacionamento entre o ser humano e Deus. E isso é lindo, maravilhoso, porque nos dá abertura, nos dá acesso até o trono de Deus. Quanto mais pobre, mais desamparado, mais necessitado é o ser humano, é o crente, mais eficaz e mais forte é a oração dessa pessoa. Nós podemos, até na lição nós estávamos comentando que muitas pessoas que têm muitas coisas não sentem necessidade de adquirir tantas outras coisas porque já têm o suficiente para as suas vidas. Elas têm uma fé fria, uma fé superficial, ou até mesmo, muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas, o que elas fazem é abandonar a Deus. Elas não sentem necessidade de pedir a ninguém, de receber de ninguém, porque as próprias forças delas foram capazes de alcançar o seu bem-estar, foram capazes de adquirir o conforto, de suprir as suas necessidades. E então, automaticamente, o ser humano, alcançando por si só, ele começa a afastar da dependência de Deus. E é algo que nós corremos sério risco de acontecer conosco. E é o que nós temos que, mais do que nunca, lutar contra essa inclinação. Nós vamos fazer aqui uma analogia para nós entender essa questão de quanto mais necessitado é o crente, mais forte é a sua fé e a sua oração. Quantos aqui já recebeu um beliscão? Quando a pessoa põe a mãozinha lá e começa a torcer, ainda não está doendo. O que a pessoa fala? Para. A pessoa continua apertando e torcendo, aí começa a intensificar. Para. Começa a apertar mais, já começa a aumentar e intensificar o tom da voz. Até o momento que você não aguenta mais de dor, você escraveja, sai de perto ou faz alguma coisa mais agressiva. Assim é o ser humano necessitado de Deus. Quando ele não está tão precisando, ali as suas forças, as suas condições, elas mesmas propõem para ele os benefícios, o conforto dessa vida aqui, secular, a oração dele é mais fraca, a busca dele para com Deus é superficial. Conforme ele vai aumentando, a vida vai pressionando ele, vai intensificando, então ali a sua vida, as suas necessidades, vão tirando dele o conforto, vão tirando o abrigo, ele começa a intensificar então a busca para com Deus, a intensificar a oração e o clamor para Deus. E quanto mais isso, a vida dele é oprimida, quanto mais intensidade tem o sofrimento na vida desse crente, mais ele vai clamar por Deus. E assim é na vida do cristão. Esse exemplo do belisco aí foi só para a gente ter uma analogia sobre o sofrimento e a busca de Deus. E Jesus falou muito sobre isso. Se a gente estudar, desde que ele veio como criança,
começou o seu ministério ali, ele ensinou os discípulos dele, ele falou sobre a questão da oração, ele falou e ensinou, né? Se a gente pegar lá em Mateus 26, 41, Deus vem falando, vigiai e orai. Marcos 14, 38, ele fala, orai para que não entreis em tentação. Jesus ensinou e instruiu muitos os discípulos e também aquelas pessoas aos quais acompanharam ele naqueles trajetos, para que eles buscassem a oração, buscassem o contato. Por quê? Jesus sabia que um dia ele não estaria mais ali. Um dia ele ia embora, ele ia partir. Era profetizado 3 anos e meio o ministério dele. Então ele sabia que um dia teria fim e ele precisaria, a todos os momentos, preparar essas pessoas para a ausência dele. Porque alguém viria. E agora a gente vai falar sobre esse alguém que viria. Devemos fazer da oração, irmãos, o nosso único meio de escape para todas as nossas preocupações e ansiedades. Não é conversar com o irmão, não é entregar, distribuir nossa vida para pessoas que não vão acrescentar espiritualmente na nossa vida, porque muitas das vezes nós nos abrimos com os irmãos da igreja e pedimos socorro e auxílio em oração. Mas pessoas aos quais não têm o hábito, não têm o costume, não são entregues a Deus, nós contarmos da nossa vida para essas pessoas, sabe o que vai acontecer? Nossa vida vai ser espalhada entre a sociedade. Todos vão saber das nossas dificuldades, das nossas necessidades, e o nosso problema não será resolvido. Porque nós não contamos com a pessoa certa. Quem é o único que pode auxiliar nas nossas dificuldades e as nossas necessidades? É Deus. Então nós temos que fazer da oração o nosso único meio de escape das nossas dificuldades, das nossas necessidades. É orando que entregamos a Deus os nossos problemas, entregamos para Ele todas as nossas necessidades, né? E aí, se a gente falar, beleza, a gente ora, mas a quem orar? Antigamente, eu tinha feito até essa pergunta para o Jefferson, que foi o grupo dele, que tinha vindo. Eu tinha um questionamento sobre essa questão da oração e perguntei para ele, Jefferson, me ajuda a entender uma coisa. Ele, o que é? Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para quem direcionar a nossa oração? Ou tem algum meio, ou algum momento, que algum tipo de oração é direcionada para algum deles? Como que funciona? Porque antigamente o meu pensamento era como? Eu oro a Deus Pai, em nome de Jesus, que é o correto. Mas eu sentia no meu coração que parece que eu usava Jesus como meio de conseguir de Deus aquilo que eu queria. Então, era um sentimento que eu tinha de que eu estava usando a Deus. Não como um meio, uma ferramenta de alcançar aquilo, mas como usando algo para alcançar outro. Sabe? Era um sentimento assim, meio confuso. Eu ficava, gente, mas e o Espírito Santo? Eu oro diretamente para o Espírito Santo. Eu oro diretamente para Deus, eu posso orar diretamente para Jesus. E hoje nós vamos aprender juntos sobre isso. E nós, como adventistas, como cristãos, nós cremos na Trindade como suprema e como divina, né? Deus, o Pai, Deus, o Filho e Deus também, o Espírito Santo. Essas três pessoas, elas são distintas, cada um tem a sua obra, o seu papel, mas elas são o quê? Elas são integradas uma na outra. A união delas constitui o que nós chamamos de Trindade. Uma depende da outra e ambas são interligadas. Mas cada uma tem o seu papel, não é? E como eu falei, normalmente nós oramos nos dirigindo a Deus, né? Deus o Pai, em nome de Jesus. Essa é a oração mais comum que nós, como cristãos, nós temos. Nós fazemos e geralmente é dessa forma que nós fazemos. Porém, se a gente pensar, são 3 seres divinos. Então, se são 3 seres divinos, todos estão
na mesma capacidade de Deus, nós podemos direcionar as orações para ambos. Nós podemos direcionar as nossas orações para ambos, e o nome que qualifica, ou o ser que qualifica esse pedido de oração, é o nome de Jesus. Porque é Jesus que morreu na cruz para nos salvar, e Ele fez cessar todo o sacrifício cerimonial. Ele era o cordeiro. Ele é a ligação entre o ser humano e o trono de Deus. Mas isso não nos desqualifica de orarmos diretamente a Deus, em nome de Jesus, ou diretamente ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Jesus é a ligação, mas é Ele, é os meios, o fim. Tanto pode ser uma oração direcionada para Cristo, Jesus, como nosso sumo sacerdote, como para o nosso Deus Pai soberano, como para Deus Espírito Santo, em nome do Filho dele. Porque Ele que nos habilita e nos habilitou a poder chegar até o trono do Pai. E isso é muito importante. Se nós entendemos que o Espírito Santo é a quem menos dirigimos nossas orações, se é o que fazemos, nós iremos começar a buscar mais oração e mais preces direcionadas ao Espírito Santo. Nós vamos entender o porquê disso. Nós vamos abrir a Bíblia agora e eu vou pedir para que os irmãos fechem os olhos, porque nós vamos fazer uma oração para estudarmos a palavra de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós iremos agora meditar na Tua palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Espírito Santo, nos use, capacite nossa mente, capacite as nossas faculdades mentais para entendermos, Pai, o que a Tua palavra irá nos dizer. E que nós tenhamos compreensão mais clara e mais sutil da Tua vontade, da Tua obra, do Teu ministério, tanto do Deus Pai, do Deus Filho e também do Ti, Espírito Santo. Esteja conosco aqui nesse momento, em nome de Jesus pedimos amém. Abre suas Bíblias em João, capítulo 3. Espero que vocês aí em casa também estejam acompanhando na Bíblia. Pegue a sua Bíblia, vamos juntos estudar a palavra de Deus. João 3, o verso é o 5. Amém? Na minha versão diz: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é o responsável pelo nosso batismo espiritual? O Espírito Santo. Nós estamos entendendo um pouco da obra do Espírito Santo como agente divino, um agente de Deus em nossas vidas. E o motivo pelo qual nós podemos direcionar as nossas orações a Ele. Capítulo 14 de João. Nós então devemos ao Espírito Santo o nosso batismo. Batismo espiritual. 14, verso 16 e o verso 17. Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará convosco. Então, o Espírito Santo ele também é um agente de consolo, consolador. E Ele é o agente que nos guiará na verdade. Então, é Ele que nos instrui na palavra de Deus. Se nós lermos a Bíblia por ler e não buscar inspiração e conselho do Espírito Santo para que Ele nos instrua na palavra de Deus, para que Ele nos acompanhe na leitura, para que Ele traga em nossas mentes clareza e maiores experiências com a palavra de Deus, ela não vai ter influência na nossa vida. A Bíblia de Deus, sem a inspiração no ser humano do Espírito Santo, ela não comove e não transforma o coração humano. O Espírito Santo precisa atuar em nós. A palavra de Deus ela é poderosa, mas ela precisa que o ator humano permita
a atuação divina do Espírito Santo na nossa vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas o Espírito Santo é como se fosse a bateria dessa lanterna. Uma lanterna sem bateria, ela presta alguma coisa? Ela clareia alguma coisa? Então o Espírito Santo ele faz esse papel de dar clareza na palavra de Deus. De algo que a gente leu por ler, com a instrução do Espírito Santo, a gente trazer para nós experiências de vida. Falar, nossa, eu não tinha parado para tentar dessa forma ou com essa ênfase esse texto. E é o Espírito Santo que nos conduz nessa leitura. Nós vamos ler agora o capítulo 16. E o verso vai ser o 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, outra obra do Espírito Santo como ator divino é de convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Somente um ser celestial, poderoso, um Deus, consegue fazer isso com o ser humano. Outro ser humano te convence do pecado? Se um outro ser humano falar para o outro, sem a instrução divina e sem a iluminação do Espírito Santo, de que ele está pecando, ele vai se revoltar contra você. Ele vai se levantar contra você e vai dizer na sua cara, quem é você para falar isso para mim? Mas quando nós estamos com o Espírito Santo e pedimos para que ele direcione as nossas ações, direcione as nossas conversas, o Espírito Santo nos usa e alcança o coração do nosso ente querido, do nosso irmão de igreja. Abra sua Bíblia agora em Efésios. Efésios, capítulo 2. Você em casa está acompanhando com a gente, né? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém? Capítulo 2, o verso é o 18. Na minha Bíblia diz, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quem nos faz ter acesso ao Pai? A obra do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Então nós vemos que nós podemos sim orar ao Espírito Santo. E se eu fizesse uma pergunta aqui para nós, eu veria poucas mãos levantadas aos pais diriam que direcionam as suas orações para o Espírito Santo. Eu era uma dessas pessoas. Quando eu não entendia essa questão de a quem direcionar as orações, eu orava a oração comum ao Deus Pai, por meio do Filho de Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, eu praticamente nunca recorri às orações diretamente. Mas depois que eu tive maiores clarezas sobre essa questão, agora a Trindade ela está me ouvindo com mais frequência. Louvado seja Deus por isso. Outras vezes, irmãos, é difícil, se não impossível, determinar especificamente o papel específico de cada um na história humana, nas nossas orações. É difícil, se não impossível para o ser humano, identificar ou determinar a ação específica da Trindade. Porque é algo divino. Nós somos seres humanos limitados. A palavra de Deus diz que o que é revelado é para o nosso conhecimento. O que não é revelado, cabe a quem? Unicamente a Deus. Então nós temos a Bíblia, nós temos todo o conteúdo aqui ao qual é necessário para a nossa salvação. E é por ele e com ele que nós, então, utilizamos para nos preparar para aquela grande volta. Nós sabemos que ambos os seres divinos, eles agem em perfeita harmonia, coeternos, incriados. E aí a gente pode, às vezes, fazer uma pergunta, mas se Deus ele é onipotente, mesquinho, não precisa então orar.
Você já sabe das minhas necessidades. Fica parecendo que eu estou tentando bajular para alcançar alguma coisa. Mas não é assim. Não é? Se nós amamos a Deus como um amigo, como que a gente vai cultivar uma amizade sem um contrato, sem uma conversa? Tem como nós termos amizade com alguém e em nenhum momento da vida nós temos um diálogo com essa pessoa? O que vai acontecer com essa amizade? Essa amizade aos poucos vai se esfriando, ao ponto de que não é necessário mais para nós. E então nós nos distanciamos, desligamos e até esquecemos da existência dessa pessoa. Com Deus, com a Trindade, não é diferente, irmãos. Se nós diminuir a nossa frequência, ou até mesmo não orarmos a Deus, falando com Ele, colocando as nossas necessidades, conversando, abrindo o nosso coração como um amigo, vai chegar um dia em que a nossa fé vai ser tão fraca a ponto de não fazer nem a diferença na nossa própria vida, quanto quem dirá na vida do nosso semelhante. Precisamos de uma comunhão maior com Deus, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós precisamos, sem chance, irmãos, de dar certo essa amizade com Cristo, com Deus Pai e Deus Espírito Santo, se não tivermos essa ligação diária com Ele. Nossas orações, muitas vezes, elas mesmas fazendo, elas não são atendidas exatamente como nós esperávamos ou pretendíamos. Um motivo muito claro para isso, e algo muito sutil que a gente pode estar tirando dessas questões é quando nós oramos a Deus, quando nós oramos a Jesus, quando nós oramos ao Espírito Santo, mas essa oração ela não é respondida, muitas das vezes não é que ela não será respondida, muitas das vezes é que essa oração ela será respondida de forma muito maior, só que em um outro momento. Deus tem grandes bênçãos para nós. Nós sabemos que Deus ele sabe o fim desde o princípio. Então Ele sabe o momento certo de dar essa bênção para nós. Deus às vezes Ele responde não, outras vezes Ele responde sim. Mas na maioria das vezes Ele responde espere um pouco. Quantas vezes nós já pedimos algo para Deus e não foi uma resposta imediata? Se a gente for parar para pensar, na grande maioria, se contar 99% das nossas orações, elas são atendidas em um outro momento. E depois nós vamos entender o porquê dessas orações serem atendidas em outro momento. Muitas vezes o Senhor não nos concede uma bênção, por estar preparando uma outra muito maior para a gente. Vamos ler Efésios, já está em Efésios aí, né? Lemos Efésios 2, nós vamos ler Efésios 3, verso 20. E nós vamos entender o porquê que às vezes a nossa oração ela demora a ser atendida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus, Ele é muito maior, infinitamente mais poderoso e pode fazer muitíssimo mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Se o que eu e você pede é algo que para nós nos satisfaria, para Deus pode ser pequeno para você. Ele fala, não, para o meu filho eu quero algo muito maior. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Agora, se nós queremos uma garantia de que a nossa oração ela seja atendida, nós precisamos estar em harmonia com a palavra de Deus e com os ensinamentos dele. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em João. Vamos voltar um pouco. João, o capítulo agora é o 15. Você e eu, nós iremos entender o que nós precisamos. Capítulo 15 de João. 15. João 15.
nós vamos ler o verso 7. E nós vamos ver qual é a garantia de que as nossas orações sempre serão atendidas. A minha versão diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Primeiro, nós precisamos permanecer em quem? Em Cristo. Segundo, a palavra dele, as instruções, todo o conteúdo, todas as diretrizes que contém na Bíblia para o ser humano precisa estar em nós. E aí sim, tudo que nós pedimos será concedido. Por quê? Porque se nós estamos em Cristo e a palavra de Deus está em nós, irmãos, é impossível nós pedirmos algo sem ser a vontade de Deus e com orgulho próprio. Porque nós estaremos em harmonia com a vontade de Deus. Então tudo que nós pedirmos será a mesma vontade de Deus para a nossa vida. E isso será atendido. Deus nos concederá a execução e concederá essa resposta a essa oração. Amém por isso, né, irmão? E Deus é fiel para cumprir. Se Ele promete isso, tenha certeza que Ele o fará. Outras vezes, irmãos, as nossas orações não são atendidas e nos deparamos com um silêncio divino. Eu acredito que a maior dificuldade para um ser humano é ele perguntar algo ou ele tentar um diálogo e receber em troca o quê? O silêncio. Muitas pessoas têm dificuldade na oração justamente por essa questão, porque eles querem ouvir audível a voz de Deus. E eles oram, não ouvem a voz de Deus e dizem: Deus não está falando comigo, então eu estou falando sozinho. Só que é necessário um aprofundamento espiritual para nós termos a compreensão da palavra de Deus e o Espírito Santo fará a atuação direta na nossa mente sobre a vontade de Deus. Nós não conseguimos mais ouvir audivelmente a voz de Deus como Moisés e outros ouviram a voz de Deus. Hoje, um instrumento utilizado para nós ouvirmos, entre aspas, a voz de Deus é o Espírito Santo, porque ele nos traz à mente o que devemos fazer. E quando nós nos deparamos com o silêncio divino, muitos de nós entramos em desespero. Parece que Deus não quer nos ouvir ou atender às nossas petições, às nossas orações. Deus tarda para o nosso bem, irmãos. É nessas condições que Ele põe à prova a nossa fé. Lembra da história de Jó? O sofrimento que ele passou? Quanto ele clamou para o livramento divino? E a resposta dele só veio mais tarde, no final. Ele não sabia o que estava em processo ali naquele momento. Mas Deus sabe. Conta a história de uma missionária que foi para a África, e lá na África, ela desempenhando as funções dela, ela contraiu uma enfermidade na sua parte digestiva, estomacal, e essa enfermidade quase causou a morte dela. E ela tinha mensalmente um cheque que era depositado na conta dela como um auxílio financeiro para a sua manutenção. Ela comprava o que ela precisasse, para ela se promover em alguns recursos humanos, né? E quando ela concedeu essa enfermidade, esse cheque não caiu na conta dela. E ela clamou a Deus insistentemente para que esse cheque fosse depositado na conta dela, para que ela comprasse os remédios, para que ela fosse atrás dos medicamentos, do que fosse necessário, para que ela então melhorasse a sua condição física de saúde. E ela passou, irmãos, 30 dias, um mês inteiro que ela clamou para Deus, o cheque não caiu. E ela, sem entender o motivo, clamou. E a única comida que ela conseguiu nessa tribo africana foi uma comida à base de aveia, mingau de aveia. E aí, depois que passou esse processo, ela conseguiu se recuperar, voltou para a sua cidade, e lá ela fez uma pregação contando sobre a sua experiência na África, contou sobre a sua enfermidade,
E no final do culto, um médico chegou nela e falou: vem cá, me conta melhor sobre essa sua enfermidade. E ela contou para ele o que se passou, os sintomas, as causas, o que acontecia com aquela enfermidade dela. E o médico olhou para ela e falou assim: o cheque atrasado salvou sua vida. Aí ela olhou sem entender: mas como assim? Para essa situação, essa enfermidade sua, qualquer alimentação fora uma alimentação à base de aveia causaria sua morte. E ela passou um mês se alimentando de mingau de aveia. Deus preparou para ela a salvação para aquela pessoa antes mesmo dela saber. E ela clamou por algo que ela mal entendia, que se ela recebesse, causaria a morte dela. Deus, muitas das vezes, Ele tarda a nossa oração para a nossa própria salvação. Nós não entendemos o plano divino, nós não entendemos as ações de Deus, mas Ele sabe o que é melhor para a minha e para a sua vida. Muitas das vezes, irmãos, o que nós pedimos para Deus, que na nossa concepção vai nos trazer auxílio, nos trazer melhores condições naquele momento, pode ser que nós estamos clamando pela nossa perdição, pela nossa tragédia. E Deus sabe que se isso acontecesse, Ele perderia o filho dele. Perderia um guerreiro no seu exército. E Ele não nos concede porque Ele ama nós e sabe o momento certo de responder essa oração. Quantas pessoas em alguma viagem clamam a Deus para que nada de errado aconteça com o seu veículo e o veículo acontece algo de errado. Nós temos aqui um exemplo muito claro, que é a questão do irmão Laurindo lá na África, lá em Moçambique. Ele fez uma coleta, foi lá, fez as suas compras no mercado, foi pegar o ônibus, ele sentiu uma voz falando que não era para ele pegar aquele ônibus. E ele não pegou, esperou o próximo. Quando ele pegou o próximo ônibus e foi passando o mesmo percurso que o primeiro fez, ele viu lá na frente um ônibus acidentado. E se ele tivesse pegado esse ônibus, ele estaria dentro das vítimas. Então Deus, Ele prepara, Ele conduz as nossas vidas. Nós temos que entender, irmãos, que quando Deus não responde uma oração imediata, é porque Ele está agindo por amor a nós. Há outras ações, irmãos, que mesmo cumprindo todos os requisitos, a nossa oração ela não será atendida por Deus. Ele se silenciará definitivamente. Mas eu quero dizer para você que há razões para isso também. Há razões para isso. Muitas vezes o cumprimento dessa oração, o recebimento dessa bênção não seria para o nosso fim, mas seria para a nossa perdição. Quantas pessoas buscam algo na vida e quando recebem distanciam dos caminhos de Deus? Não conseguem controlar o seu ímpeto humano, não conseguem controlar aquele defeito de caráter. E aí, quando é alcançado aquela bênção, é servido de munição para que ele não faça a sua própria vontade, não reconheça a vontade de Deus e acaba seguindo seus próprios caminhos, se perdendo e muitas das vezes, infelizmente, acaba morrendo longe dos caminhos de Deus. E esse é o pior na vida de um cristão. É clamar por uma bênção, receber essa bênção, distanciar dos caminhos de Deus, porque se acha o autossuficiente daquela bênção e ainda acabar longe dos caminhos de Deus. Quantas pessoas não já aconteceu isso? Eu já ouvi relatos de mães que clamaram pelo filho à beira da morte, e ela, sabendo que o filho estava nos caminhos de Deus, clamou para Deus para que ele não morresse, por misericórdia. Ela levasse ela, mas não levasse ele. Deus concedeu misericórdia, o filho foi restaurado à saúde, saiu dos caminhos de Deus e faleceu longe dos caminhos de Deus. Que tristeza para essa mãe. Saber que um dia no céu ela não encontrará mais o filho dela. Antes de ter perdido o filho naquelas condições, mas ter ganho ele para Cristo, tudo certo. Irmãos, qual é a solução nesse caso, quando nós recebemos somente silêncio da parte de Deus? Como nos alimentar de esperança, sabendo que Deus está no controle
as coisas, mesmo quando nós pedimos e em troca recebemos silêncio, ausência divina. A Bíblia tem uma resposta para isso também. Se nós abrirmos nossa Bíblia, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do 7 ao 10. Nós vamos entender o que é o suficiente para a nossa vida quando pedimos algo a Deus e Ele não nos responde. 2 Coríntios 12, verso 7 a 10. Na minha versão diz assim, esse aqui é o apóstolo Paulo dizendo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensagem de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo aqui pediu, orou para que Deus afastasse dele, concedesse um livramento para ele. E a resposta foi, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Irmão, se você pediu algo para Deus e até hoje você está recebendo um silêncio, saiba, a graça de Deus te basta. A graça de Deus me basta. Sabemos que a graça de Deus é suficiente para nos alcançar e nos conceder vida eterna. Só isso, irmãos, é o suficiente para o cristão viver em harmonia e alegria com Cristo. Como saber se Deus atenderá ou não a nossa oração, irmão? Não temos como saber. Não há como saber. Só Ele é Deus, irmãos. Só Ele sabe todas as coisas. As que serão realizadas e as que não serão realizadas. Basta para nós pedirmos com fé, aguardar, confiando que Deus fará o melhor para mim e para você no momento oportuno. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Nós precisamos confiar e seguir a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Nós temos esse ímpeto, irmãos, como humanos falhos, de seguir alguém ou ser subordinado a alguém pelo que nós ganhamos ou pelo que Ele faz para nós. E com Deus não é assim, não é barganha. Nós temos que ser gratos a Deus unicamente pelo que Ele é, para então o que Ele faz em nossa vida ser um reflexo da nossa confiança, da nossa fé no que Ele é. Que Deus abençoe a mim e a você. E que o grande prêmio, irmão, que o céu e a vida eterna ao lado de Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos alcance e esse seja o foco, a oração mais fervorosa que eu e você possa fazer em nossas vidas. E que seja a oração mais clamada por atendimento de nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque o Senhor nos concedeu, Pai, meios para falar contigo. Amém. O Senhor nos concedeu a morte, a ressurreição e o trabalho do teu Santo Filho, Cristo Jesus, no santuário, para auxiliar-nos, Pai, nessa jornada cristã. Amém. Oh, Pai, muito obrigado porque podemos nos achegar ao teu trono, entregar as nossas petições e saber que o Senhor é fiel e justo para conosco, concedendo-nos tudo o necessário, Pai, para a nossa manutenção, para a nossa salvação e a nossa redenção em Ti. Amém. Continue, Pai, sendo conosco, fortaleça-nos, fortaleça nossos laços, fortalece as nossas orações, a nossa confiança em Ti, e que nunca, Pai, nunca duvidemos do poder da oração, mas que sim, dependemos dela para nos comunicar a Ti e alcançar as bênçãos do céu em nossas vidas. Esteja com a Tua igreja, esteja com aqueles que estão assistindo, perdoe os nossos pecados e nos salve para o Teu reino. É isso que pedimos,
por amor do teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.